amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que vocês estão de pé, abra sua Bíblia comigo. O primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo de número 26. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 26. Quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade no qual o pastor nos confiou de poder fazer menção da palavra de Deus. Aos demais obreiros que estão na minha retaguarda, Natanael, pastor Pontes, presbítero Gerson e demais igreja que está aqui nesta noite. Todos encontraram? Digo amém. Amém. E diz assim a palavra do Senhor. E o menino Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. E o menino Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Amém? Podeis tomar o vosso assento. Peço que a igreja fique em espírito de oração. O livro de Samuel é um livro que narra o encerramento o ministério dos juízes e começa a dar-se início ao ministério dos reis de Israel. E Samuel entra nessa história para assim poder fazer a diferença em toda a história do povo de Israel. Toda a igreja sabe do seu contexto, da sua origem, que vai falar que houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. E a palavra vai dizer que este homem ele tinha duas esposas. Naquele tempo lhe era permitido um homem ter mais de uma esposa, talvez porque a sua primeira mulher, eu creio que Ana, por ser estéril, ele então se apossou de outra esposa para que ele pudesse manter a sua geração e assim dar continuidade à sua herança. Só que essa segunda esposa, por nome de Penina, começando a gerar filhos e dando filhos a Eucana, ela começa a insultar a sua amiga, vamos dizer assim, Ana, zombando e desprezando-a. E a Bíblia vai narrar que uma certa vez, então, Eucana sobe até Siló para ali, então, oferecer um culto de adoração a Deus. E então Penina e Ana, elas vão juntas. E quando Ana está ali oferecendo o seu sacrifício, ela se derrama aos pés do Senhor. Ela entrega toda a sua angústia, toda a sua lamúria, todo o seu lamento. E o sacerdote Eli, então, observando aquilo, lhe tem por embriagada. E a palavra vai dizer que o sacerdote, então, Eli, chega até ela e fala para ela: olha, mulher, você tem que apartar de ti o vinho. Ela fala: mas, Senhor, esta boca aqui não proferiu bebida forte, é simplesmente a alma da tua serva que está angustiada. Eu quero dizer nesta noite, se a sua alma estiver angustiada, se as aflições do mundo lá fora te oprimem, você está no lugar certo para depositar aos pés do Senhor todas as afrontas do inimigo contra a tua vida. E então vai dizer então que o sacerdote Eli, então, olhando para ela, lhe diz a ela: ora, então vá em paz e que o Senhor venha fazer conforme a tua vontade. E é engraçado que
Ana, então, ela vai fazer um pedido específico ao Senhor. Ela pede ao Senhor, no capítulo 1, versículo 11, ela diz que ela faz um voto ao Senhor. E ela diz: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Eu me atento aqui que ela dá detalhes daquilo que ela almeja, daquilo que ela deseja ao Senhor. Ela fala: olha, eu quero que o Senhor se lembre de mim, e que quando o Senhor se lembrar de mim, não se esqueça, pois se o Senhor me der um filho varão, eu quero lhe dar ao Senhor como forma de oferta. Mães e pais que aqui estão, o filho no qual vocês têm é herança do Senhor. E se essa herança que o Senhor lhe deu, se vocês oferecerem eles novamente aos pés do Senhor, eles serão uma bênção na mão do Senhor. E então o tempo se passa, e a palavra vai dizer então que o Senhor se lembra dela. E quando o Senhor se lembra dela, o Senhor lhe concede o desejo do seu coração. Você está aqui nesta noite com 1001 pensamentos, com 1001 preocupações, mas eu quero dizer a você que a mais importante é você se lembrar que fiel é aquele que prometeu. Como foi cantado aqui, nenhuma das promessas dele cairão por terra. Porque o Senhor não é filho do homem para que minta, e ele não se arrepende de nenhuma de suas palavras. Então somente confia, creia e caminhe, crendo que o Senhor é poderoso para realizar além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos. E então, quando este menino nasce, Ana agora vai apresentar este menino, vai devolvê-lo, vai cumprir o voto. E quando ela chega diante do sacerdote, ela faz questão de lembrar ao sacerdote, falando: Senhor, lembra de mim? Eu estava aqui uma certa vez angustiada, e o Senhor então achou que eu estava embriagada, mas eu disse a razão do meu sofrimento. E o Senhor lançou uma promessa sobre a minha vida, e aqui está esta promessa. E ela apresenta o menino, e no capítulo 1, versículo 27, vai dizer: por este menino orava eu. O Senhor foi fiel com Ana. O Senhor foi fiel com Ana e realizou o desejo do coração dela. E ela dizia: por este menino orava eu. Quero dizer, mães que estão aqui, que talvez seus filhos não estejam, mas que você esteja continuando orando pelo seu filho. Tenha certeza que mais cedo ou mais tarde você irá contemplar a alegria de ter o teu filho ao teu lado, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. E então no capítulo 2 vai falar do canto de Ana. E no versículo 26 é parte no qual eu fiz a menção, que vai falar que o menino Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. E se for a dar um tema a esta mensagem, eu queria dizer 3 razões que fez Samuel crescer. 3 razões que fez Samuel crescer. E é interessante que vai dizer que o jovem, o menino Samuel crescia e fazia-se agradável.
A única menção de um outro menino no qual a Bíblia faz menção é de Jesus, que vai falar que Jesus crescia em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. E então, nesse contexto do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, traz aqui várias personalidades. Eucana, Penina, Ana, sacerdote Eli, seus filhos Ofni, Ofinéias e Samuel. O nome Samuel significa ouvido por Deus, ou ouvido por Deus. E então, esse jovem que ia crescendo, ele cresceu em um ambiente no qual o sacerdote Eli não conseguiu ali instruir seus filhos dignamente. Porque aqui no capítulo 2, a partir do capítulo 2, a partir do versículo 12, vai falar que os filhos de Eli, eles transgrediram a lei, eles utilizavam um garfo de 3 lanças e tudo que era lançado na panela, no sacrifício, eles tiravam partes maiores para si, naquilo que não era o combinado, não era o correto. E então Eli chama a atenção de seus filhos, dizendo a eles: pecando homem contra homem, os juízes o julgarão, mas pecando, porém, contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Filhos rebeldes, filhos ingratos, que não deram ouvido à voz de seu pai. Mas a palavra vai dizer que este jovem, este menino, cresceu neste ambiente e se fazia-se agradável. Como que pode o mesmo ambiente criar 2 personalidades diferentes? A primeira resposta que eu vejo está no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 1. Que vai falar que Daniel propôs em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Não importa o ambiente no qual você esteja, não importa a situação no qual você se encontra, se você colocar em seu coração que você não há de se contaminar com aquilo, o Senhor lhe dará graça e você prevalecerá contra aquilo. E então o jovem Samuel ia crescendo neste ambiente. E esse jovem, crescendo neste ambiente, vai dizer que Samuel foi o último juiz e o primeiro sacerdote. O primeiro sacerdote que não era da tribo de Levi, porque a palavra diz aqui que seu pai era da tribo de Efraim. Então ele se torna ali o último juiz e o primeiro profeta, sacerdote e profeta. E é interessante que Davi almejava este cargo de ser sacerdote. Nos seus salmos, ele almejava essa conquista. Nos Salmos 84, vai dizer que ele almejava, Salmos 84, versículo 10, vai dizer: porque vale mais um dia nos teus átrios do que outras partes 1000. Preferi estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Davi almejava poder ser um sacerdote. Mas somente Jesus pôde ser sacerdote, rei e profeta. Ninguém em toda a Bíblia Sagrada poderia exercer esses 3 ministérios. Davi, ele foi rei e profeta, mas Samuel, ele foi sacerdote e profeta. E o Senhor nos dá a oportunidade de podermos
sermos sacerdotes. Porque em 1 Pedro, capítulo de número 2, capítulo 2, versículo 9, vai dizer: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem a oportunidade de ser sacerdote. Você tem um chamado de sacerdote. Você tem a unção de sacerdote sobre a sua vida. Então, abra sua boca, glorifique a Deus e deixa que Deus use a sua vida para abençoar outras pessoas. E a primeira razão no qual fez com que Samuel crescesse está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3, que vai dizer assim: e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Ana entrega o seu filho Samuel ao profeta Eli, ao sacerdote Eli. E ele então prepara ali uma cama para Samuel na tenda do Senhor, perto do altar, perto dos castiçais, aonde a lâmpada do Senhor se acendia. E o profeta então e o sacerdote ali coloca Samuel ali e fala: a partir de agora, você vai deitar aqui, você vai dormir todas as noites aqui, perto da arca do Senhor, olhando para os castiçais. E a palavra diz que antes que as lâmpadas de Deus se apagassem no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. A primeira razão que fez com que Samuel crescesse foi a presença do Senhor. Ele estava perto da arca de Deus, que representava a presença do Senhor. A presença de Deus fez com que Samuel crescesse perante o Senhor e diante dos homens. A presença nos faz crescer. Se você buscar a presença do Senhor, você irá crescer. A presença do Senhor é tão importante que Moisés clama ao Senhor em Êxodo 33:15. Ele diz: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Durante a manhã, quando você levantar da sua cama, clame pela presença do Senhor. Clame pela presença do Senhor e diga: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Porque se a presença de Deus estiver com você, o inimigo vai bramar como um leão, querendo te tragar, mas a presença vai te esconder, a presença vai te guardar, a presença do Senhor. A primeira razão que fez Samuel crescer foi a presença do Senhor. A segunda razão que fez com que Samuel crescesse agradável diante de Deus e também diante dos homens está em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 19, que vai dizer: e a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando ao seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Versículo 19 vai dizer que Ana, então, de ano em ano, preparava uma túnica e levava até Samuel. Isso representa um renovo. De ano em ano, Ana tinha que renovar as peças de roupa de Samuel, porque o jovem ia crescendo. E a roupa do ano passado já estava curta,
e uma nova vestimenta agora era necessária. E Ana, então, de ano em ano, lhe fazia uma túnica pequena e levava até Samuel. Então, a segunda razão que fez com que Samuel crescesse é a renovação. Em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 16. Vai dizer: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Renovo, renovação. Mas não devemos ser como Absalão. Que Absalão, a palavra vai dizer que ao término de cada ano, quando os seus cabelos já lhe pesavam, ele então decidia cortar o seu cabelo. E a palavra vai dizer que quando Absalão cortava os seus cabelos, as sobras eram de quase 2 quilos de cabelo. E então eu entendo que Absalão só cortava o cabelo porque aquilo lhe começava a lhe pesar, começava a lhe incomodar. E muitas pessoas criam pecados de estimação. Este pecado não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. E aquele pecadinho, então, ele vai crescendo, vai se tomando forma. E se chegar ao término do ano, você não aparar aquilo vai lhe sobressair sobre você. Vai acabar lhe encobrindo, vai acabar te escondendo. Mas o apóstolo Paulo vai nos dizer que por mais que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Esta carcaça aqui, ela vai envelhecendo. Com o passar dos anos, ela vai envelhecendo. As situações vai surgindo. As dores vai afligindo. A aparência vai mudando. Mas, contudo, o homem interior, aleluia, ele vai se renovando dia após dia. Este corpo pode sucumbir aqui, mas o interior, o homem interior, quando o corpo exterior sucumbe aqui, o homem interior nasce na glória junto ao Senhor. Então, a segunda razão que fez Samuel crescer era a renovação. Então, que você possa renovar o seu homem interior dia após dia, através da palavra de Deus. A terceira razão que fez com que Samuel crescesse diante de Deus e diante dos homens está em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 35, que vai dizer assim a palavra: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. A terceira razão que fez com que Samuel crescesse diante de Deus e diante dos homens é a gente proceder segundo a vontade de Deus. Quando você age conforme a vontade do Senhor, tudo lhe sai bem. Por mais que as situações parecem que não tem jeito, por mais que pareça que você está em um beco sem saída, mas se você procede segundo a vontade de Deus, o Senhor, Ele abre porta aonde não tem porta. Ele fecha a porta
no qual ninguém jamais poderá abrir. O Senhor abre caminho aonde não tem caminho, e o nome dele é glorificado. E então, a terceira razão é proceder segundo a vontade do Senhor. E então aqui o Senhor vai falar que ele suscitará para ele um sacerdote fiel que procederá segundo o meu coração. E é interessante que em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, vai narrar que o Senhor achou a Davi um homem segundo o seu coração. O Senhor vai dizer que achou a Davi um homem segundo o seu coração. No Salmo de número 89, versículo 20, eu já citei aqui algumas vezes, que diz: achei a Davi. Achei a Davi. E a outras versões está encontrei. Mas no original está, a palavra correta está em algo como uma busca em algo importante. Então, quando se fala encontrei, é como se eu perguntasse para minha esposa: onde está a minha camiseta preferida? Ela vai falar: está na terceira gaveta. E então eu vou até a terceira gaveta e encontro ali a minha camisa. Mas quando o Senhor diz, achei a Davi, foi uma busca. E é tão interessante um Deus na sua grandeza, na sua magnitude, procurar pessoas tão insignificantes como nós. E ele encontrou a Davi, um homem segundo ao seu coração. No Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 24, vai dizer que esse mesmo Deus, que um dia achou a Davi, ainda continua procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em verdade e em espírito. Então, a terceira razão que fez com que Samuel crescesse foi com que Samuel procedia conforme a vontade do Senhor. Então, nesta noite, chamo-lhe a tua atenção para que você ande conforme a vontade do Senhor. Age conforme a vontade do Senhor. Mas como que é que eu vou agir conforme a vontade de Deus? A sua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor é o nosso guia, é a nossa estrutura e vai nos conduzir em direção à vontade de Deus. E então esse jovem, este menino, ele ia crescendo. Por quê? Porque a presença de Deus era com ele. Porque ele se renovava de ano em ano. E porque ele procedia segundo a vontade de Deus. Essas foram as três razões que fizeram com que Samuel crescesse diante de Deus e diante dos homens. E quando você começa a crescer diante de Deus, automaticamente você cresce diante dos homens. Você não precisa querer crescer diante dos homens para poder crescer diante de Deus. Primeiramente você tem que crescer diante de Deus e Deus fará com que você cresça diante dos homens. E quando você começa a crescer diante de Deus, quero dizer aqui 3 coisas que o Senhor lhe dá. A primeira parte eu falei 3 razões que fizeram com que Samuel crescesse. E este crescimento de Samuel fez com que o Senhor desse-lhe 3 coisas. Quais são essas 3 coisas que o Senhor deu a Samuel? A primeira coisa está em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, e diz: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta.
a palavra naqueles dias era de muita valia. Ou seja, não tinha um profeta que falasse ali em nome do Senhor. O sacerdote que era o representante de Deus ao povo era um sacerdote já idoso, que não cumpria corretamente com as suas obrigações. E seus descendentes, seus filhos, Ófni e Finéias, que deveriam dar continuidade, eles então sucumbiram, mancharam a glória de Deus. E então o Senhor cerrou as visões, e a palavra naqueles dias era de muita valia. E o capítulo 3 aqui vai narrar que o Senhor então quer manifestar a sua palavra, quer voltar a dar visões ao seu profeta, quer levantar um no meio do povo. E então vai dizer aquela história que todos nós conhecemos, que o Senhor então chama a Samuel. E como foi cantado aqui, no primeiro chamado, Samuel se levanta e diz: eis-me aqui. E ele vai até Eli, e Eli então diz a ele: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E então o Senhor o chamou pela terceira vez: Samuel. Samuel se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Por mais que Samuel servia ao Senhor, foi ensinado a servir a Deus, ele ainda não tinha sua experiência com o Senhor. E então o Senhor o chama pela terceira vez, e ele vai até Eli e diz: eis-me aqui, por que tu me chamaste? E então Eli entendeu, quem estava chamando o jovem era o Senhor. Eu quero dizer a vocês, talvez você ainda não tenha tido a sua experiência com o Senhor na sua totalidade, mas o Senhor tem falado com você de várias maneiras. O Senhor fala com você na voz do seu pastor. Se você tem ouvido o seu pastor, você tem dado atenção à voz do Senhor. Porque o Senhor foi aquele que te chama, mas a instrução vai vir do seu pastor. O Senhor é aquele que te chama, mas a bênção quem dá é o seu pastor. O Senhor é que te chama, mas a liberação quem dá é o teu pastor. Não bata no peito dizendo: eu tenho uma chamada. Se o seu pastor ainda não te abençoou, fique quietinho, aprenda a obedecer, que no momento certo o Senhor irá fazer com que você cresça diante de Deus e diante dos homens. Então Samuel instruiu o jovem, dizendo: Samuel, volta a deitar-te, e há de ser que te chamares, dirá: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. E então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, mas dessa vez foi de uma maneira diferente. A gente vê no primeiro chamado, no versículo 4, diz: o Senhor chamou a Samuel. No versículo 6, o Senhor tornou a chamar-se outra vez a Samuel. No versículo 7, versículo 8, o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. Mas depois da instrução do sacerdote, o Senhor chama Samuel de uma forma diferente, porque aqui ele repete: Samuel, Samuel. E Samuel responde: eis-me aqui, fala, porque o teu servo te ouve. Quanto que estão aqui estão dispostos a dizer: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo te ouve. Eis-me aqui, Senhor, aleluia.
Aleluia! Quando você cresce, então o Senhor lhe dá coisas raras, coisas preciosas. O Senhor lhe dá algo de muita valia, que é a sua palavra. Você cresceu, está preparado? Então agora você vai receber do Senhor a palavra, para que quando perguntares a ti aí fora, qual é o motivo da tua esperança, você vai dizer, aquele que reina por todo sempre, o Senhor Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. A primeira coisa que o Senhor lhe dá, quando você cresce, é algo de muita valia, é algo raro, que você jamais poderá abrir mão. A segunda coisa que o Senhor lhe dá, está em Samuel capítulo 3, versículo 20. E vai dizer, e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu Samuel, que estava confirmado por profeta do Senhor. Não precisa você fazer curso online para ter uma credencial de profeta, para ter uma credencial de pastor, para ter uma credencial de apóstolo, ou sei lá qual título você almeja. Mas se você cresceu diante de Deus, diante dos homens, o Senhor lhe deu algo precioso para a sua vida. E se você recebeu esse algo precioso, desde norte até o sul, vai reconhecer que você é profeta do Senhor. Reconhecimento é o Senhor que dá. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, vai dizer da mulher sunamita. O profeta passava constantemente diante da casa dela e ela dizia, eis ali um servo do Senhor, pois ele é diferente, ele é diferenciado. É assim que estão falando de você aí fora? Eis ali uma serva do Senhor, eis ali um jovem do Senhor, eis ali um adolescente do Senhor, eis ali um profeta do Senhor. Se você cresceu diante de Deus, diante dos homens, você recebeu algo precioso. E quando você recebe esse algo precioso, você é reconhecido. Porque a palavra vai dizer que desde Dan até Berseba, ou seja, do norte ao sul de Israel, todo mundo estava sabendo que Deus tinha confirmado Samuel como profeta da nação. E a terceira coisa que o Senhor lhe dá, está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 21, que diz, e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Então você recebe algo de muita valia. E este algo de muita valia que você recebe lhe dá reconhecimento. Só que para este reconhecimento continuar e todos saberem que você é profeta do Senhor, o Senhor tem que dar continuidade ao seu ministério. É Deus que dá continuidade ao teu ministério. É Deus que faz com que o seu ministério cresça, floresça, prospere. E aqui fala que continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel. Samuel então cresceu diante de Deus e diante de todo Israel. E todo o povo ia ter com ele, buscando a ele uma palavra, buscando dele algo que ele pudesse julgar. E a palavra diz aqui que o Senhor se manifestava a Samuel
devido à sua palavra. Então, nesta noite, você fique com esta palavra, que o menino Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, tanto para com o Senhor, como também para com os homens. E que você, nesta noite, você possa crescer, continuar a crescer diante de Deus. E neste momento que você continuar crescendo diante de Deus, pode ter certeza que o Senhor irá confirmar o seu ministério diante dos homens. E tudo aquilo no qual o Senhor reservou para você, o Senhor vai fazer com que isso venha à tona e você então será reconhecido para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Que a igreja continue orando em meu favor. Que a igreja continue orando pela minha família. E assim então eu agradeço essa rica oportunidade no nome do Senhor Jesus.